Olá, gente, tudo bem? Tô aqui para falar da nossa semana de aula, né? Essa semana nós vamos falar da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E para a gente entender, a gente já falou um pouco, inclusive, sobre essa guerra quando a gente tratou da Revolução, tanto da Revolução Inglesa quanto da Revolução Francesa e do Iluminismo, né? Tem que lembrar que os Estados Unidos eram uma colônia inglesa, só que os Estados Unidos não era do tamanho que é hoje, né? Os Estados Unidos eles eram as chamadas 13 colônias, que elas eram organizadas ali no sudeste não, desculpa, do nordeste dos Estados Unidos, na parte pro Atlântico, né? Então, na verdade, eles eram conhecidos como as 13 colônias da América, né? E como que ela funciona? Ela vai ser um lugar que, a partir do século XVII, principalmente, vai servir de assentamento de muitas pessoas do Reino Unido, da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, que estão fugindo daquelas guerras religiosas e do próprio processo revolucionário inglês. Então essas pessoas vão fugir, vão vir para a América e muitas delas eram religiosas. Essas pessoas eram conhecidas como puritanos, que nada mais eram do que os calvinistas, né, que vocês já estudaram no sétimo ano. Né? E aí o que acontece? Elas tinham certos objetivos. Um deles era construir novas comunidades religiosas na América. Outro era melhorar de vida, porque a vida lá não era fácil, apesar de hoje a gente olhar para a Europa e ver o que é a Europa hoje, a vida lá não era tranquila. Então eles queriam aqui, eles tinham uma promessa, na verdade, como vários estrangeiros que vieram para a América, seja para a América do Norte ou América do Sul, vieram com a crença de que melhorariam de vida, inclusive na época para o Brasil também. Por isso eles viam nessa imigração e nesse assentamento na colônia como uma oportunidade de ficarem ricos. E aí, muitos deles, o que vão fazer? Para conseguir fazer a viagem da Inglaterra para América do Norte, eles vão contrair dívidas. E para pagar essas dívidas, muitos vão ficar ainda na América em regime de servidão. Tá? E aí nós vamos ter que entender que existem as colônias do Norte e as colônias do Sul. As colônias do Norte vão ser chamadas de Nova Inglaterra, onde hoje está Nova York, por exemplo. Né? Lá são dois lugares bem diferentes. A do Norte vai ter uma agricultura limitadíssima, não vai ter um desenvolvimento muito grande, porque as terras não são tão agricultáveis como as terras do Sul. E aí eles vão sobreviver de uma economia baseada na pesca, fabricação de navios, barcos, etc. E também da fabricação do rum, que ele vai entrar naquele sistema de comércio triangular, que bate África, América e Europa. Além disso, eles vão se organizar em pequenas propriedades familiares, o que no futuro, com a ascensão do liberalismo nos Estados Unidos e depois da guerra de secessão que a gente vai ver lá para o final do século XIX, isso vai ser uma grande vantagem para eles por causa do livre comércio. Mas isso é outro assunto. A galera do Sul, que vai ter hoje o grande estado símbolo do Sul, é o Texas, mas nós vamos falar aqui nessa época, não existiu Texas para os Estados Unidos. O Texas era território mexicano, território da colônia, da coroa da Espanha. E lá vai ter, ao contrário, vai ser uma monocultura, um cultivo monocultural, digamos assim, e os principais estados dessa região que vão fazer essa produção, que vai ser baseada em tabaco, arroz e algodão, são Maryland, Virgínia e Carolina do Sul. A Carolina do Sul, por exemplo, vai se especializar na questão do algodão e tem relação direta com o que a gente viu sobre a Revolução Industrial. Por quê? Porque o algodão vai ser um alimento, uma matéria-prima para as indústrias têxteis da Inglaterra. Ou seja, a partir de trabalho baseado, por exemplo, na escravidão dos africanos, no esquema de plantation, o algodão será produzido para ser enviado para a Europa, na Inglaterra, e a Inglaterra vai fazer a Revolução Industrial que a gente já estudou com esses materiais. Tá? Também havia
outros tipos de religiosos. Então, apesar de ter no norte esses puritanos que a gente falou que são os calvinistas, também vai ter outros religiosos. No sul, por exemplo, e parte do centro, haverá muitos protestantes de vários matizes protestantes, como vocês já estudaram, e católicos. E lá no centro vai ter outros povos, não apenas esses povos ingleses. Vai ter povo que vai vir da Suécia, vai ter gente da Escócia, vai ter gente vai ter muito judeu, né? Os judeus também estarão compondo esse povo do centro. Então isso a gente tem que entender para entender a formação dos Estados Unidos, para depois a gente entender como vai ocorrer essa revolução, que é a revolução de independência dos Estados Unidos da América, baseado em princípios iluministas, como a gente já conversou sobre isso. Beleza? Valeu, gente!